Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Jorge Biratã e eu estou aqui para falar com você que gosta de psicanálise, que gosta de psicologia, que gosta de cinema, que gosta de sociologia, que gosta de desenvolvimento humano de maneira geral. Eu trouxe aqui para vocês hoje uma grande película, um grande filme. O nome do filme está aqui, Relatos Selvagens, e o nome já é bastante sugestivo, vocês devem estar observando. A primeira coisa que eu preciso dizer é que o filme não é recente, né? O filme é de 2014, o diretor é o Damián Cifrón e ele é considerado um dos grandes diretores contemporâneos argentinos. Não só ele diretor, mas o próprio elenco que aparece aqui no filme. Vocês estão vendo alguns dos personagens principais desse filme. Bom, embora seja um filme, na verdade são 6 histórias, são 6 contos. E o que é que esses contos têm em comum? Todos eles são contos de vingança. É muito interessante a gente perceber que explorar um filme como esse, que são 6 contos, e 6 contos que eu particularmente considero incríveis, são filmes bem interessantes, são histórias bem interessantes, é que nessas 6 histórias seria praticamente impossível em um vídeo como esse a gente explorar absolutamente tudo. Por isso, eu preferi começar pela primeira das histórias que aparecem nesse filme. O nome da primeira história chama-se Pasternak. Por que Pasternak? Pasternak é o nome do personagem principal, que, por incrível que pareça, não aparece no filme. O que ocorre é o seguinte: há uma viagem de avião, e nessa viagem de avião nós temos vários personagens. Aqui vocês estão vendo 3 deles. Vocês estão vendo do lado direito para vocês a antiga namorada dele, no meio um antigo avaliador da área musical e mais próximo a mim uma antiga professora. A questão é a seguinte: essas pessoas todas foram reunidas nesse avião, todas elas vão para algum tipo de viagem específica de negócios, trabalho, premiação. E até então eles pensam que estão numa viagem qualquer, fortuita, como qualquer outra. Mas em um dado momento, através da conversa que se inicia entre a antiga namorada dele e esse avaliador, eles conversando sobre diversos assuntos, chega um determinado momento que eles percebem que tem uma pessoa em comum, que é o Gabriel Pasternak. E dessa conversa, que é ouvida pela professora que está ali ao lado, ela diz também conhecer Pasternak. E chega um dado momento que todo mundo percebe, todos que estão no avião conhecem Gabriel Pasternak. E aí é que está o grande lance. Eles começam a perceber que talvez essa confluência, esse encontro entre todos esses personagens não seja ao acaso. E não é. Por trás da história, para simplificar, tem spoiler. Então, se você não assistiu o filme, é bom parar por aí. Você assiste, é o episódio mais curto, é rapidinho. Depois você volta para ver essa análise. Então, assim, quando eles descobrem que, na verdade, eles estão aí por um motivo que não é ao acaso, não é fortuito, eles começam a perceber que talvez estejam em uma grande armadilha. E eles estão. Pasternak faz parte da tripulação. Foi ele quem fez com que essas pessoas fossem a essa viagem. Alguns receberam na forma de premiação, outros receberam um telefonema ou alguma coisa do tipo, mas todos foram, de certa forma, forçados a estar nesse avião por alguma circunstância que para eles parecia ser acaso, mas não era. E o que vocês vão perceber é que todos esses personagens têm um histórico de uma relação não bem resolvida com o Gabriel Pasternak. Então, por exemplo, o avaliador, que está ali ao centro da imagem, ele avaliou Pasternak enquanto músico e ele foi humilhado. A professora relata que ele era uma criança extremamente complicada de se lidar. A namorada dele o traiu e todas as outras pessoas que estão nesse voo, de alguma maneira, produziram algum tipo de crise ao Pasternak. O mais interessante é o seguinte, que Pasternak está disposto a vingar-se dessas pessoas. E uma das falas mais interessantes é do seu psiquiatra, que ele, desesperado, percebendo que o interesse de Pasternak é cometer um acidente fica feio, né? Na verdade,
matar, assassinar todo mundo que está no avião, inclusive ele mesmo. Ele, em um último recurso, tenta mostrar ao Pasternak que a ida, no caso, o motivo pelo qual o Pasternak passa por essas crises todas, por todos esses fracassos, afinal de contas, todos esses personagens aí, Pasternak culpabiliza pelos seus fracassos pessoais. O próprio psiquiatra tenta, em um momento desesperado, bater na porta, porque a porta do avião está trancada, e Pasternak já está direcionando o avião para causar o acidente, o incidente no caso. Ele diz que a culpa não é do próprio Pasternak, dos fracassos, não é dessas pessoas que estão no avião, mas a culpa é dos pais. E interessante que todos esses apelos não têm sucesso e Pasternak não só acaba com a vida de todos que estão no avião, mas com a sua mesma, e o grande finale, ele acaba direcionando o avião para a casa dos pais, e essa é a cena final desse episódio, quando ele acaba matando os pais com esse mesmo avião que carrega todas as suas frustrações, tudo aquilo que ele não conseguiu ser. Por que esse filme é tão interessante? Poxa, o Pasternak, o que é que ele faz? Ele se exime em toda a sua vida da responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de cada uma de suas histórias, de cada uma de suas etapas da vida. Eu acho que esse filme ele pode ser associado, a gente pode utilizá-lo como uma espécie de metáfora. Vocês devem entender como a gente poderia repensar essa história. É claro que vocês já podem até ter visto outros vídeos que fazem análise sobre esse mesmo filme. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é a gente transformar a experiência e pensar nesse filme como uma espécie de metáfora da nossa própria vida. Uma pergunta que eu gostaria de fazer: quais seriam as pessoas do nosso passado, do nosso presente, que cada um de nós, cada um de vocês, colocaria dentro de um avião como esse? Como nós lidamos com os fracassos que pertencem a nós mesmos? Até que ponto nós projetamos o conjunto dos nossos fracassos a outras pessoas? A começar pelos nossos próprios pais. Não seria uma forma de transferir uma série de potencialidades para o curso da nossa vida para outras pessoas? É interessante perceber que a gente pode analisar a metáfora do avião como uma espécie de último refúgio da vingança, mas também não deixa de ser uma prova cabal da nossa incapacidade, ou de alguns de nós, em lidar com os nossos fracassos. Outra pergunta que talvez também fosse interessante é nas nossas relações diárias. Em quantos aviões nós não estamos? Aviões de outras pessoas, metaforicamente falando. Até que ponto nós não causamos dor às pessoas? Acho que essas são reflexões interessantíssimas que a gente pode explorar de alguma forma. Vocês podem ver que, além desse conto, nós temos vários outros. O nome do filme, Relatos Selvagens, já indica uma coisa interessante. Vocês podem ver que, inclusive, no subtítulo do filme, no original, a gente tem aqui, né? Todos podemos perder o controle. Veja que o nome do filme é Relatos Selvagens e nos créditos do filme vocês vão ver imagens de animais. Animais, no caso, de fato, selvagens, agressivos de alguma forma. E vocês vão perceber que cada um desses personagens que aqui está, cada um deles é uma história, ou algumas histórias no caso, eles são associados a algum tipo de animal. Aparece então lá no crédito o nome do ator e aparece, por exemplo, ligado ao seu personagem, um animal que tenta de alguma maneira sintetizar o instinto daquele animal e o comportamento daquela pessoa, daquele personagem lá no filme. Até o próprio diretor, ele é associado a uma raposa. O próprio diretor colocou a si mesmo como raposa. A gente pode pensar nesse filme, nessa metáfora que eu estou utilizando ainda como uma espécie de metáfora, a gente pode refletir, no caso, sobre
o quanto numa sociedade como a nossa, vez por outra, personagens comuns do cotidiano, nós mesmos no dia a dia, quantas vezes podemos perder o controle? E perder o controle em função de quê? Da nossa dificuldade de lidar com as nossas próprias emoções. Lidar com as nossas próprias emoções. O autoconhecimento é fundamental para que de alguma maneira a gente consiga lidar com a nossa vida, para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa superar uma série de histórias que já deveriam ter ficado para trás. Você não tem que se culpar a vida toda por tudo que não deu certo na sua vida. Você não deve o tempo todo transferir tantas responsabilidades em relação aos fracassos a outras pessoas. Todas as outras pessoas são seres humanos que erram, que acertam. E nós estamos aqui na experiência da vida para isso mesmo, para conhecer de alguma forma cada um de nós, o nosso próprio caminho. Se você gostou da ideia que está por trás desse filme, assista, reveja, porque esse é um tipo do filme que com certeza vocês vão ter vontade de ver novamente. E se você gostou do vídeo, se você gostou da ideia do desenvolvimento humano que a gente está trazendo aqui, então já sabe, né? Curta o canal, se inscreva, aperte o sininho que está por aqui e a gente vai ter outras oportunidades de lidar com outras possibilidades de lidar com a ideia de comportamento humano, desenvolvimento humano, sempre sob a ótica da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais de maneira muito geral. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seus comentários. Se você notou alguma coisa que poderia ser agregada a esse próprio vídeo, comente, faça aqui a sua participação. Muito obrigado e até a próxima.